Olá, queridos, bom dia. Segunda-feira, mais um programa no ar, O Direito Azul. Sejam bem-vindos ao nosso 7º programa e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema extremamente importante, né? Haja vista aí dos últimos acontecimentos no nosso planeta. Gente, quando nós falamos aí em direitos, né? Direitos, nós temos muito a entender que sempre temos um lado em relação a outro, sempre temos razão diante de algo, sempre temos algo que pretendemos, né? Sempre falamos de pretensões. Direito sempre está relacionado a pretensões. E quando temos essa visão aí de pretensões, isso traz muito a ideia de razão, né? Razão, de direito em si. Vamos pensar na essência desse termo, na essência do termo direito. Isso traz uma ideia muito ancestral de guerra. E aí a gente entra num tema, né, que acontece aí agora no nosso cenário mundial, no nosso cenário planetário. E eu trago esse tema hoje porque nós precisamos conversar sobre isso. Hoje é um início de semana, hoje é um início aí de um despertar, toda segunda-feira traz essa ideia de acordar, que é o verbo que a gente trabalha aqui, né, em separação de sílaba. Toda segunda-feira traz essa ideia de renovação, de novos propósitos, de novos caminhos. E eu quero conversar com vocês hoje a respeito dessa visão do novo, tá? Vamos lá, gente. Direito. Direito traz a ideia ancestral de batalha, de embate. Quando a gente vai lá para o direito em si, e aí eu vou trazer um pouquinho dessa visão de advocacia mesmo, falo como profissional da área do direito. Quando a gente tem uma pretensão jurídica, sempre que a gente pensa em contratar um advogado, em ter uma demanda jurídica, fórum, processo, a gente está falando de uma batalha, certo? De uma guerra. Ah, não houve concordância, não tem acordo, vou contratar um advogado, vou processar alguém, a gente vai para uma batalha judicial, né? E aí a gente tem uma guerra travada entre um lado e um outro. A gente tem as partes, o autor e o réu, e a gente leva perante um juiz para que ele decida a situação. Então, é uma relação, normalmente as relações jurídicas, elas são trilaterais. Eu tenho o autor, o réu e o juiz, que tomará ali a decisão dentro daquela demanda, dentro daquele conflito. Então, o direito, ancestralmente, ele traz a ideia de conflito, de batalha, de guerra, certo? Por isso eu já tinha conversado com vocês em outros programas que o direito, uma das cores, né, a cor principal do direito é a cor vermelha, a cor da batalha, a cor que remete a sangue, a cor que é vibrante, né? O vermelho ele é uma cor vibrante, ele faz referência ao sangue, à batalha, o comprimento de onda da cor vermelha ele é maior. E aí nós trazemos essa desconstrução para o direito azul. O direito azul, ele é um direito que ele vai buscar a conciliação, ele vai buscar uma visão um pouco mais diferente. Porque ele não traz a ideia do embate em si, ele não traz a ideia da guerra, ele não traz a ideia das partes opostas mediante um conflito. Ele não traz a ideia de que um é oposto ao outro, ele fala de equilíbrio, que nós precisamos buscar a compensação de balança. Então, é uma lei de causa e efeito. No momento em que eu desequilibro a balança, ela buscará retomar o equilíbrio. Isso é feito de uma forma muito natural. Isso é feito de uma forma física. A retomada de equilíbrio da balança no universo, ela é física. Então, imagina aquele pêndulo de Newton, sabe? Já viram? Aquele que tem as bolinhas, você puxa a bolinha de um lado e solta, ela vai buscar a retomada do equilíbrio. Ela vai reagir proporcionalmente. Se eu der um soco na parede, a minha mão vai doer proporcionalmente à força que eu empregar.
É sobre isso que nós falamos no direito azul. Então, a cor azul também, ancestralmente, nós já conversamos isso, ela foi uma cor que demorou a ser percebida pela humanidade, foi a última a ser percebida, porque ela traz um comprimento de onda diferente em relação ao reflexo de luz, porque ela é uma cor que traz também uma temperança diferente. Ela traz a calma, ela não traz a guerra, ela não traz a história do combate. Ela é uma cor mais harmônica. E hoje nós temos aí, né, uma situação mundial na qual nós precisamos trazer esta ideia de não conflito, essa ideia de composição, de reação proporcional. Nós precisamos compreender que conflitos geram desequilíbrios. E no momento em que conflitos geram desequilíbrios, eu colherei reações desarmônicas. Nós estamos, gente, colhendo reações no nosso planeta, reações de guerra, conflitos, porque nós plantamos isso ao longo de muitas gerações. Isso não só entre países, isso não só no contexto geopolítico, isso acontece hoje porque nós vibramos isso na nossa vida. Nós vibramos contextos de guerra, contextos de batalha, guerras internas na nossa vida no geral, né? No nosso emocional, no nosso contexto familiar, no nosso contexto de sociedade micro, nas nossas micro-relações, nos nossos relacionamentos afetivos, nos nossos relacionamentos familiares, no nosso relacionamento conosco. Nosso autoconhecimento, ao longo desse período todo, vibrou no relacionamento de guerra, num relacionamento de batalha, a batalha consigo mesmo. E isso nós estamos colhendo agora no nosso contexto geopolítico. Só que é um momento, gente, em que agora começou a ficar muito perigoso. Vocês conseguem perceber isso? Porque nós estamos aí com uma tecnologia mais avançada, nós estamos com armas mais potentes, armas mais perigosas, não só armas de fogo, mas armas biológicas. Nós estamos com um potencial neste exato momento de autodestruição em massa. E eu não tenho como não parar para falar sobre isso. Eu não tenho como não usar um veículo de comunicação também em massa para falar sobre isso com vocês. Por quê? Porque da mesma forma que nós construímos isso, nós podemos e temos o poder de desconstruir isso. Aí você fala assim para mim, Tamires, mas eu não sou um líder, eu não sou um líder político, eu não sou um líder mundial, eu não tenho poder de caneta, eu não tenho poder de apertar um botão, eu não tenho poder decisório em absolutamente nada neste momento. Eu realmente, né, eu converso com pessoas, elas me dizem, Tamires, eu não tenho. Eu vejo os vídeos de internet, eu vejo as notícias, eu me compadeço da situação, mas eu não tenho poder decisório. Não tem como eu fazer nada. Deus pode fazer alguma coisa. Então, o máximo que eu poderia fazer neste momento seria fazer uma oração a Deus. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que talvez vocês se surpreendam. Lembra que nós conversamos já alguns programas anteriores? Quem já leu o conteúdo, quem acompanha o conteúdo das redes sociais, quem já leu o livro, né, o livro publicado, quem já me acompanha um tempinho aí na internet, sabe que eu falei já, e eu vou reiterar aqui, um dos nossos maiores e principais direitos dado pela espiritualidade é o livre-arbítrio. E quando nós falamos em livre-arbítrio, esta foi uma garantia que o divino nos concedeu no momento da nossa criação. Isso nos dá liberdade. Então o divino nos amou de tal forma que ao nos criar, nos concedeu livre-arbítrio. Ele poderia nos criar e dizer, olha, criação minha, é direito autoral meu, porque o poder criador
é apenas do divino. Veja, é diferente de nós humanos que reproduzimos em inteligência artificial, certo? Eu estou me projetando na inteligência artificial. Eu estou criando algo que é cópia minha. Inteligência artificial é cópia do ser humano, não é criação, ok? Eu estou artificializando algo que existe. É um código matemático. A vida é um código verbal. Percebem a diferença? A vida é um código verbal. A gente vai conversar sobre isso daqui a alguns programas lá na frente. É um outro tema. Precisa de mais tempo para falar sobre isso. A vida é um código verbal, tá, gente? Então, ele poderia dizer, olha, é direito autoral meu, eu assinei esta genética, eu assinei esse DNA, ele vai me amar. Ele foi criado para me amar, ele foi criado para ser bom, ele foi criado para ser perfeito, ele será perfeito, ele será bondoso, ele será de paz. Ele não fez isso. Ele nos deu livre arbítrio para que pudéssemos escolher, para que pudéssemos evoluir por nós mesmos. E dentro desta lei, dentro deste direito supremo e absoluto, dentro deste direito primordial de nossa existência, não há como retroceder, não há como tirar algo que nos foi dado. Então, em nenhum momento ele dirá, neste exato momento, estabeleça-se a paz entre os humanos, porque eu, Deus Supremo, assim estou determinando. Ele não fará isso. Percebem? Ele não fará isso, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a condição e a capacidade de escolhermos fazer isso ou não. Nós temos todas as condições de vibrar no amor, de vibrar na paz, assim como temos todas as condições de vibrarmos no ódio, de vibrarmos no terrorismo, de vibrarmos na guerra. A escolha é nossa, não de Deus, não do divino. Não de qualquer divino, independente do segmento religioso, porque trata-se do mesmo código criador. E aí, pensem no seguinte: quando o divino delega à criação dele o poder de escolher qual caminho seguir, para quem ele pediria? Se você pede para Deus e ele deu a você o poder, como é que fica a situação? Nossa, estou perdido, estamos perdidos. Não, o poder está conosco. Percebem? Vocês têm consciência do que eu estou dizendo? Vocês conseguem parar um minutinho para fazer essa reflexão junto comigo? Aí você fala, nossa, mas e agora? Eu não tenho o poder da caneta, eu não tenho o poder da decisão, eu não sou um líder mundial. Mas você é um ser humano com uma energia e uma capacidade, um potencial, que já existem estudos relacionados a isso, em física quântica, em física, já tem vários segmentos de estudos relacionados a isso. A sua energia é potencialmente capaz e equivalente até a uma bomba atômica, a sua energia. Você tem um potencial criador dentro de você equivalente, mais potente que uma bomba atômica. Você sabia disso? Depende de onde você direcionar o seu foco mental e colocar o seu sentimento do cardíaco. Você consegue direcionar a sua energia. Pois é, você é mais poderoso e mais poderosa do que você imagina. Sendo um ser humano, sem o poder da caneta, sem o poder decisório, sem ser um líder mundial. Você lidera e você tem o potencial criador, porque você tem assinatura no seu DNA. Você tem o código genético dentro de você, você tem o código divino dentro de você. Então, com a sua energia, o seu foco mental e o seu direcionamento, você consegue
direcionar a paz ou a guerra para o seu planeta. Você consegue mudar a estrutura da sua vida, da sua sociedade, da sua realidade. E isso tem força de reverberar no mundo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se nós vibrarmos em conjunto, nós temos a força necessária para paralisar o contexto geopolítico atual, ou para seguir com ele e nos autodestruir. Porque uma bomba, gente, uma bomba atômica agora, não destruiria só metade do planeta. Ela causaria danos em outros sistemas planetários. E eu entendo que existem ainda pessoas que acham que nós somos o alecrim dourado da galáxia e só existem nós, só existe a Terra. Mas não é bem por aí, tá? Existem outras inteligências, existem outras formas de vida. E, infelizmente, o nosso potencial destrutivo abalaria outras vidas, abalaria outros planetas. E até que ponto nós temos o direito de fazer isso? Então, eu gostaria de convidar a todos vocês que me ouvem, a todos vocês que me assistem, a fazer essa reflexão. E não deixar apenas a cargo do divino e falar, poxa, mas Deus tem o poder de parar essa guerra agora. Ele tem, mas ele não vai fazer isso, porque ele deu o livre-arbítrio, ele deu a nós este poder. Ele não vai mudar a estrutura do ordenamento que ele deixou registrado, que foi justamente o livre-arbítrio. Ele não vai tirar isto da humanidade, porque nós podemos escolher a paz ou a guerra. E nós estamos escolhendo a guerra. Nós estamos escolhendo a guerra toda vez que existe uma briga de trânsito. Nós estamos escolhendo a guerra toda vez que nós escolhemos entrar com uma demanda em juízo. Nossa, mas você é advogado e está falando isso? Sim. Nós estamos escolhendo a guerra. Nós estamos escolhendo a guerra toda vez que existe uma briga de família. Toda vez que existe uma briga dentro de casa. Toda vez que uma pessoa discute com a outra, nós estamos escolhendo e estamos vibrando guerra. Esse é o problema. E essa desarmonia, ela reverbera para a esfera energética e ela ressoa, e ressoa, e ressoa. E nós estamos escolhendo a guerra. E a natureza está reverberando a guerra. E a desarmonia entra em conflito toda vez que existe uma discussão política, toda vez que existe uma discussão de time de futebol, de contexto religioso, e nós estamos plantando e colhendo a guerra. E até que ponto nós vamos nos autodestruir? Essa está sendo a nossa escolha. E se continuarmos com isso, as bombas atômicas estão para ser disparadas e vamos destruir metade do mundo. Como será isso? É realidade e está para acontecer. É mais real do que foi ontem e será mais real amanhã. De novo, Tamires, eu não tenho poder de caneta. Você tem. Você tem dentro de você, dentro do seu cardíaco, o poder de mudar isso. Quantas pessoas nós somos no mundo hoje? Já ultrapassamos os 7 bilhões? Temos o poder, sim, de transformar essa realidade, energeticamente. E eu tenho muita certeza que se o divino estivesse neste exato momento, porque ele está, neste exato momento, com a condição necessária, olhando para a criação dele, o momento seria invertido. Ele estaria fazendo a nós a oração, não o contrário. Não somos nós que estamos nesse momento fazendo a oração ao divino. É o oposto. É o divino que nesse momento está fazendo a oração à criação dele e pedindo para que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio para vibrar o amor necessário, para vibrar a paz que nós precisamos para a nossa vida.
E se em algum momento nós tivermos a dúvida sobre qual lado devemos seguir, se é o lado A, se é o lado B, qual é o lado certo? Qual religião é a certa? Qual Deus é o Deus verdadeiro? Qual doutrina é a correta?